assim, é um romance que me incomodou nesse sentido. Ele tem partes muito, muito boas, mas ele também tem partes que deixaram a desejar. Eu fiz uma resenha no blog onde eu falei que não houve o suficiente prazer de leitura. No meu caso foi isso, assim, eu não... E é engraçado porque, assim, esse romance ele tem muitas coisas que o Cortázar trabalha no conto. Ele tem nonsense, ele tem humor, ele tem crítica política, ele tem aquela invenção super pronunciada que é muito particular do Cortázar, né? Então, assim, as regras pelas quais os personagens vivem são regras que não fazem sentido, só fazem sentido dentro do romance. Então, assim, todo o texto do Cortázar tem essas regras internas, é uma recriação da realidade. Mas que num romance dessa estatura não funcionou muito bem. Ficou enfadonho. E outra coisa, uma coisa que me incomodou bastante é que fica claro o tempo inteiro enquanto você está lendo que esse é um romance transgressor, escrito por um escritor teórico para um público iniciado. A principal coisa que se fala sobre esse romance são a ordem que se pode ler, né? Então você pode ler na ordem linear, tradicional, você pode também ler numa ordem que o escritor sugere, que é, se eu não me engano, começa no capítulo 73, né? Então ele te dá uma ordem específica, começa no 73, passa pro 1, passa pro 2, depois passa pro 116, e depois volta pro 3, ou pro 84. Ele também diz que o leitor pode ler na ordem que ele quiser. A ideia é que esse é um romance, que pode ser vários romances. E isso só faz sentido se você considerar o Rayuela uma obra aberta, porque ele não é uma obra fechada, de sentido fechado, definitivo, quando você lê em nenhuma ordem. Nem quando você lê direto, nem quando você lê intercalado. Então é isso, foi importante ler, é uma coisa que eu acabaria lendo de qualquer jeito. Ele teve uma importância histórica para a literatura, porque você para pensar na definição do romance, né, na literatura, o estatuto da arte, da literatura, você para pensar em muitas coisas, né? E aí até eu cito isso na minha resenha também. Eu vou deixar a resenha linkada aqui pra quem quiser ver o que eu achei, né, de maneira mais completa. Eu sei que tem gente que gosta de verdade desse romance, mas pra mim não funcionou. E pelo que eu li lá no fórum, teve mais gente que também não curtiu muito. Tá bom? Mas tá aí. Esse eu não li pra... eu acho que eu incluí esse no Livrada também. Eu incluí ele na categoria dos livros com mais de 500 páginas, eu tinha esquecido disso. Eu também li. Eu li o Macbeth pro meu projeto de leitura do Shakespeare, o Read More Shakespeare. Eu deveria ter lido 2 tragédias, mas não deu tempo. Eu deveria ter lido o Macbeth e o Troilo e Cressida. Eu estava falando Troilo e Cressida, mas depois eu vi que não tem acento, então eu acho que é Troilo e Cressida. Se alguém já leu e alguém sabe, me avisa aí nos comentários se eu tô falando errado. Então eu não consegui ler o Troilo e Cressida e vou ter que deixar pra setembro, junto com as comédias que eu vou ter que ler em setembro. Não deu tempo, eu acabei não conseguindo, mas eu li o Macbeth que, gente, é sensacional. Na verdade, eu reli, já tinha lido essa tragédia. Ela conta a história do Macbeth, que tá andando a cavalo com seu amigo Banco quando ele encontra 3 bruxas. E essas bruxas fazem uma previsão, elas saúdam o Macbeth chamando ele de conde ou duque, eu não lembro qual é a... Acho que é conde. De Cawdor e de rei. Só que ele não é nenhuma dessas coisas. E aí ele fica, por que vocês estão falando isso, né? Suas bruxas do inferno, sei lá, seus seres estranhos. E aí o Banco, que tá com o Macbeth, questiona elas. E fala, se vocês conseguem mesmo prever o futuro, façam alguma previsão pra mim, né? E aí elas falam, olha, você não vai ser tão importante quanto o Macbeth, mas você vai ser a origem de uma linhagem de reis. Você vai dar origem a uma linhagem de reis. Aí o Banco fica assim meio que duvidando, eles vão embora, mas aquilo cala fundo no Macbeth. E chegam os cavaleiros, cumprimentam eles dois e falam pro Macbeth, olha, a gente veio trazer uma boa notícia, né? O rei da Inglaterra tá muito satisfeito com o seu desempenho na guerra, eles estavam numa guerra, acabou de acabar uma guerra. E o Macbeth teve destaque, né, pra essa vitória, nessa vitória. E eles falam que o rei tá tão grato, né, e satisfeito que dá pra ele o condado de Cawdor.
E aí o Macbeth fica assim, mas por que ele tá me dando o condado de Cawdor? O conde de Cawdor tá aí, ele tá vivo, né? O que ele tá me oferecendo? E aí eles falam, ele tá vivo, mas ele é um traidor e ele vai ser julgado. E aí o Macbeth, né, pira o cabeção, né? Porque ele fica, bom, elas disseram que eu ia ser conde de Cawdor. Acabei de descobrir que eu sou. Elas disseram que eu vou ser rei, significa. E aí o que acontece? O Macbeth entra numa paranoia. Fico quietinho na minha, vivendo a minha vida numa boa, numa nice, como eu estava antes, todo direitinho, leal. Ou vou correr atrás dessa predição? E é realmente um conflito, ele fica muito perturbado, muito dividido. A mulher dele é muito ambiciosa, quando ela fica sabendo, ela fica pra ele, deixa de ser frango, vai correr atrás do que é seu, botando a maldade na cabeça dele. E eu não vou contar mais muito, né, pra não tirar a graça da peça, mas assim, essa peça, ela tem imagens ótimas. Você lê, você percebe que isso encenado deve ser incrível, né? A cena das bruxas é incrível. Tem as cenas de alucinação do Macbeth, porque ele vai ter uma série de alucinações. Então são cenas muito boas, né? Então você percebe que isso encenado não tem como ficar ruim. E é de uma atualidade essa tragédia, gente, porque quando você para pensar nos grandes ditadores, né, esses ditadores que começam como figuras muito carismáticas, né, eles fizeram as mesmas coisas que o Macbeth, o mesmo caminho do Macbeth. E aí você pensa, meu Deus, é uma tragédia escrita no século XVII. Parece que foi escrita pelo século XX. Né? Acho que eu não estou viajando, mas enfim. E além de ler essa tragédia, eu vi 2 filmes do Macbeth, 2 adaptações para o cinema. Uma do Roman Polanski, que é muito boa, ela é muito fiel ao texto do Shakespeare e é uma produção da Playboy. Não sei porquê, mas o produtor é o Hugh Hefner. E ela é muito boa, ela é muito boa, ela é muito bonita. Recomendo muito, ela tem, como falei, muita fidelidade ao texto. Eu também vi uma outra adaptação, já com um pouco mais de liberdade, que é uma adaptação do Orson Welles. E é uma adaptação muito inusitada, né? O Orson Welles, ele tinha uma capacidade de fazer fazer muito com poucos recursos. E aí o que ele vai fazer? Ele faz esse filme com uma produtora de filme B, com um orçamento mínimo. E o figurino são roupas emprestadas de uma loja de fantasia. É sério. Como ele não tinha muito dinheiro pra fazer cenário, o filme é cheio de closes. Então o filme tem uma atmosfera meio claustrofóbica, sabe? É curioso porque apesar do figurino ser de loja, emprestado e tudo mais, o filme tem um visual muito bonito, assim, na verdade um visual perturbador, que combina com a história do Macbeth. Então fica muito interessante. É uma versão completamente diferente da do Polanski. O Orson Welles inclui uns personagens que não tem. E ele interpreta o Macbeth e é um Macbeth mais pirado que o do Shakespeare. Então, eu acho que vale a pena pra quem curte cinema comparar essas 2 versões, ver se é interessante. Eu acho que as 2 versões são muito boas, são muito boas adaptações. Tá bom? Então, fica ali devendo. Eu ainda falta escrever a resenha no blog pra essa tragédia, mas vai rolar. Para terminar, o último livro que eu li esse mês foi A Cabeça do Santo, da Socorro Scioli. Esse livro me foi indicado pela Denise. Ela até que me emprestou. E eu não sabia muito o que esperar. O que me deixou interessada de ler esse romance foi que na resenha da Denise, ela comparou com o livro Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é um livro que eu adoro, né? Inclusive, conta-se que o Gabriel Garcia Marques se inspirou, né, aquele estilo do realismo mágico, ele se inspirou no texto do Juan Rulfo, né? Então aqui, uma das epígrafes é do Juan Rulfo, bom, é do Pedro Páramo, não sei se é do romance Pedro Páramo, mas é do Juan Rulfo. Também tem epígrafe que é do Gabo. A Socorro Scioli fez um curso de escrita de conto com o Gabriel Garcia Marques em Cuba. Meu Deus, que máximo isso. E eu adorei o romance. Ele realmente tem paralelos com Pedro Páramo. O início é muito parecido. Ele conta a história de Samuel.
que o Samuel vivia em Juazeiro do Norte com a sua mãe. Pouco antes de morrer, sua mãe lhe faz um pedido, que é que ele vá à Candeia, que é a terra do seu pai. Ele nunca conheceu seu pai nem a sua avó, só vivia com a sua mãe. E ela pede que ele vá lá conhecer, procurar o seu pai e a sua avó. Até aí, muito parecido com o Pedro Páramo. O início é exatamente igual, praticamente. Ele vai com uma certa má vontade, ele só vai pra cumprir o desejo da sua mãe. Mas ele tem ressentimento porque essas pessoas não procuraram por ele, né? Então ele fica, por que eu tenho que procurar essa gente? Mas vai andando, né? E coitado, vai sofrer de fome, de sede, na seca, mas vai pra Candeia. Quando ele chega lá, assim que ele chega lá, ele passa por uma situação fortuita, cai um dilúvio, um toró. E ele tem que se refugiar num lugar, ele também é atacado por uns cachorros, ele tá machucado, ele acha um buraco lá qualquer no meio da noite, na escuridão, e entra nesse buraco. Só que quando ele acorda de manhã, não era um buraco, não era uma caverna, era uma cabeça de estátua caída no chão. E era a estátua do Santo Antônio. E aí ele percebe que ele tá dentro de uma cabeça e começa a acontecer uma situação fantástica com ele dentro dessa cabeça. E ele vai tentar tirar proveito dessa situação fantástica. Eu não quero mais contar muita coisa pra não tirar a graça do romance. Isso que eu contei não é muito spoiler, isso é bem o início do romance, mas o romance é muito interessante. Ele vai ter paralelos não só com o Pedro Páramo, mas também com os livros do Gabo. Eu entendo esse romance como um pastiche, né? Então, assim, uma homenagem ao realismo mágico desses autores de língua espanhola. Eu gostei muito do estilo de escrita da Socorro, gostei demais. Esse romance tem um pouco de humor, então ele é divertido, os capítulos são curtos, é uma leitura rápida. Tem toda uma homenagem, é um pastiche, né, como eu falei, mas ele adaptado para o sertão nordestino. Eu gostei muito. A única coisa assim que me incomodou um pouquinho é que acontece muita coisa no final, porque esse é daqueles romances em que você tem vários núcleos, várias histórias aparentemente desconectadas e que no final elas se entrelaçam, né? Elas estavam relacionadas. E aí nessa parte de arrematar essas histórias, o romance fica um pouco corrido, parece que acontece coisa demais, assim. Acho que essa seria a minha única crítica, mas eu gostei muito do romance. Assim, a partir desse eu leria outras coisas da Socorro, é porque me parece que esse é o primeiro romance pro público adulto da Socorro. Ela também escreveu livros infantis. Inclusive ela ganhou o prêmio Jabuti por um desses romances. Só não vou lembrar o título, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Eu acho que é esse. Ela tem Olhos de Céu, que foi o vencedor do Jabuti. Mas eu gostei muito. Muito obrigada, Denise, pela dica. Esse é um romance que eu li só por ler. Não tá incluído em nenhum desafio. Tá? Essas foram minhas leituras. E o vídeo ficou grande, né? O vídeo ficou meio comprido. E aí eu quero que vocês me digam o seguinte. Vocês preferem que eu faça um vídeo bem curtinho, só falando o que eu li, e aí depois eu vou falando dos livros em vídeos separados? Ou se vocês preferem que eu fale logo tudo de uma vez, como fez agora? O que vocês acham? Digam aí nos comentários, tá bom? Obrigada por me aguentarem! Eu acho que a luz oscilou bastante, eu tentei pegar uma luz, mas era final de tarde, eu comecei a gravar, já era 4h40. Então eu espero que não tenha ficado uma titica. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!